Olá, bem-vindos a mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Meu nome é Fábio Tadeu Araújo, sou CEO da Brain Inteligência Estratégica e hoje vou apresentar para vocês os dados em primeiríssima mão do primeiro semestre do mercado imobiliário nacional. Esses dados são produzidos desde janeiro de 2016 pela Brain Inteligência Estratégica para a CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Então, nós vamos falar tanto do segundo trimestre, quanto do primeiro semestre deste ano. Esta pesquisa foi realizada em 217 cidades brasileiras, incluindo todas as capitais do Brasil. A região Sudeste representou 54% dos lançamentos, 50% das vendas e 49,8% da população ou dos domicílios da pesquisa. Dessas 217 cidades representam 49% da nossa amostra. Em segundo lugar, nós vemos a região Nordeste com 20% da nossa amostra, e em terceiro lugar a região Sul com quase 15% da amostra, 14,9% em termos de representatividade da população. Quando a gente fala de lançamentos, o Sul foi mais importante. Ele representou 18,8%, enquanto a região Nordeste representou 16,7% dos lançamentos. Isso que a região Nordeste tem um volume maior de capitais do que a região Sul, ainda que a região Sul tem um volume muito maior de cidades médias no interior do que a região Nordeste, né? O que acaba contrapondo isso no indicador. Vamos falar primeiro de lançamentos? Os dados de lançamentos tiveram, no acumulado em 12 meses, encerrado em junho deste ano, uma queda no acumulado em 12 meses, encerrado em junho do ano passado, de 14%. A queda em números foi de 339 mil unidades para 290 mil apartamentos lançados nessas 217 cidades brasileiras, né? Então, depois aí de um ano e meio, mais ou menos, desde março de 2021, o volume voltou a ficar abaixo de 300 mil unidades. Quando nós avaliamos em dinheiro, em VGV, né, ou VGL, o valor global de lançamentos, a queda foi bem mais tênue. Ela foi de apenas 6%. De 169 bilhões de reais para 158 bilhões de reais, o que significa que o ticket médio, o preço médio dos imóveis lançados aumentou. Isso seja por uma mudança de mix do que se está lançando, e possivelmente este é o principal motivo, seja também por um aumento do valor efetivo das tabelas de vendas no país, que também deve estar acontecendo. Quando nós avaliamos trimestre contra trimestre, aqui, olha, no primeiro trimestre desse ano foram lançados 55.598 apartamentos. Foi uma queda de 38% na comparação com o quarto trimestre do ano passado. Sempre o quarto trimestre é o mais alto e o primeiro é o mais fraco, mas a queda tinha sido muito intensa do final do ano passado para o começo desse ano. Já houve agora no segundo trimestre uma recuperação importante de 15,7%, com o mercado chegando em 64.309 apartamentos lançados de abril, maio e junho. Na comparação semestre contra semestre, 22 e 23, a queda é de 19%, na comparação do semestre versus o semestre. O que ajuda a explicar o aumento do preço médio, o aumento do ticket médio. Lembrem que eu falei que a queda em
unidades é bem maior que a queda em dinheiro, a queda em VGL, né? É aqui, olha, nós tivemos a menor participação do Minha Casa Minha Vida na história dos lançamentos do indicador que a Brain produz para a CEBIC, né? Vejam aqui, ó, 31% foi a participação, aqui em amarelo, do Minha Casa Minha Vida, né? No período desde 2021, que chegou em 48%, em 2020 chegou em 55% a participação do Minha Casa Minha Vida. A menor tinha sido no terceiro tri de 2022 e agora 31%, né? Então, nós tivemos aqui uma queda importante ao longo dos últimos meses, sendo que em abril, maio e junho a queda foi muito intensa, até pela espera das novas regras do programa, que foram anunciadas no dia 7 de julho, ou seja, muita gente represou o lançamento de produtos direcionados ao programa Minha Casa Minha Vida, né? E isso ajudou também a empurrar o ticket médio, o preço médio do produto lançado um pouco mais para cima. Em termos de tipologia, nós temos aí 63% dos apartamentos sendo lançados na categoria de 2 dormitórios, a mesma proporção, 17% para estúdios e 1 dormitório, quanto para 3 dormitórios. É o mesmo patamar. Estúdio e 1 dormitório tem o mesmo tamanho do mercado, no total do Brasil, do que 3 dormitórios. E sobram 3% para 4 dormitórios, né? Nas capitais, esses 17% chegam na média aí de 22%, 23% a participação do estúdio em um dormitório, enquanto no interior cai para a faixa de 10% a participação, né, do estúdio em um dormitório. Bem, falando então de lançamento, vamos falar de vendas, como é que elas foram? Enquanto os lançamentos caíram 14%, as vendas caíram apenas 5% e mantiveram-se acima das 300 mil unidades. Portanto, faz 3 anos que as vendas estão acima de 300 mil unidades nessas 217 cidades. Dá para dizer que o mercado está, portanto, estável. E em dinheiro, VGV, valor global de vendas, houve uma alta de 10%, chegando no recorde de quase 160 bilhões de reais. Foram 159,1 bilhões de reais vendidos nos últimos 12 meses, de julho de 2022 a junho de 2023. Quando nós falamos de trimestre contra trimestre, o segundo trimestre deste ano apresentou uma estabilidade em unidades na comparação com o mesmo período, com o primeiro trimestre, uma estabilidade, e uma pequena queda em relação aos 78 mil unidades do ano passado, uma pequeníssima queda, ao redor aí de 5%. E semestre contra semestre, a queda foi de 7,5%. Então, em todas as maneiras que nós comparamos vendas, seja trimestre contra trimestre, trimestre contra o mesmo período do ano passado, ou semestre contra semestre, em todas elas, as vendas tiveram uma queda bem mais tênue do que lançamentos, o que demonstra que os consumidores estiveram mais confiantes neste primeiro semestre do que na economia e no seu próprio bolso, do que os incorporadores de modo geral. Em especial no primeiro trimestre, a diferença foi mais significativa ainda. Em participação do Minha Casa Minha Vida, houve o pior momento também, foi nesses últimos 3 meses, mas repetindo os 3 primeiros meses do ano, né? 34% a participação do programa no total de vendas de unidades no país. Por que a gente não faz em VGV, a gente não destaca, né? Porque daí é uma diferença muito grande em termos de ticket. E aqui é importante avaliar a produção imobiliária. Então, em termos de produção, a gente está avaliando unidades, né? E aqui sim, estamos falando basicamente, portanto, um terço das vendas atualmente estão sendo no programa, 2 terços fora do programa, o que deve se inverter,
fortemente, a partir agora desse segundo semestre, pelas novas regras estipuladas no governo, pelo governo e pelo Fundo de Garantia. Vamos falar de oferta, estoque. Se aqui na curva em azul, os lançamentos que vinham acima das vendas agora estão abaixo das vendas que estão em verde, lançamento abaixo das vendas só pode significar o seguinte: queda da oferta final, queda, portanto, do estoque. E essa queda da oferta final, essa queda do estoque que representou nos últimos meses uma queda de 6,3%, significou uma queda no escoamento para 11 meses. Significa dizer que, se ninguém lançasse mais nada, em 11 meses nós não teríamos mais apartamento na planta para vender no Brasil. Faz exatamente um ano em que nós estamos flutuando ao redor aí desses 11 meses, vai para 11,1, 11,7, 11,2, volta para 11, né? Estamos aqui no menor patamar em 1 ano e 3 meses, para sermos exatos, de taxa de tempo de escoamento. Em 11 meses não teríamos mais nenhum apartamento na planta se não fosse lançado nada, o que mostra um equilíbrio de mercado e até, seguramente, a falta de produto em várias cidades e em vários segmentos de mercado. E o que acontece se começa a faltar produto no mercado? Se começa a faltar produto no mercado, nós temos, finalmente, uma alta do preço médio. Pelo indicador que produzimos aqui, o índice de preços para a Sebic, esse é o índice de preço do segmento, que vinha abaixo do INCC desde lá de 2021, quando a explosão do INCC, do IPCA, do IGPM tem início, né? E depois ela se acelera com a guerra da Ucrânia e Rússia. Finalmente, a partir de fevereiro desse ano, os preços dos imóveis em índice ultrapassam. Portanto, em valor real, eles estão finalmente acima da inflação no acumulado de todo este período. Estão acima da inflação. Eles estão, portanto, crescendo acima da inflação. E isso é muito positivo, né? É claro que há cidades, ou há segmentos, ou há empresas que precisam dar, eventualmente, desconto para acelerar as suas vendas, e isso acaba prejudicando, eventualmente, a margem. Já outras empresas preservam margem e podem até, eventualmente, vender numa velocidade um pouco menor. Quando a gente avalia uma pesquisa como essa, que quer trazer um panorama de 217 cidades, cada local tem a sua própria temperatura e há que se medir essa temperatura específica. Mas é muito fácil nós dizermos, é claramente possível nós afirmarmos que o primeiro semestre do Brasil foi um bom semestre para o mercado imobiliário. Ele não foi um bom semestre para lançamentos. Os lançamentos caíram forte. Mas ele foi um bom semestre para o mercado imobiliário, porque teve vendas num patamar bom. A despeito de uma taxa de juros elevada, a despeito de uma mudança de governo, a despeito de um ambiente econômico desafiador, os consumidores mantiveram-se confiantes e continuaram a comprar imóveis. E os preços estão, finalmente, desde fevereiro, crescendo acima da inflação. Isso é positivo. Você que acompanha o mercado imobiliário, que gosta do mercado imobiliário, se gostou desse vídeo, dê aí o seu joinha, curta esse vídeo, passe para os seus amigos, distribua e não esqueça, né? Fique por dentro do mercado com a Brain.